Seria ela a primeira mulher injustiçada da história da humanidade, ou talvez um demônio cruel que se alimenta dos desejos carnais mais profundos, tanto de homens quanto de mulheres? Ou talvez ela seria uma deusa antiga, ganhando cada vez mais força e representando o arquétipo da independência feminina? Estamos falando nesse vídeo de Lilith, entre injustiça, crueldade, rebeldia, uma referência um tanto quanto apocalíptica do simbolismo feminino, uma presença marcante e independente da referência que você tem, né, de mito sobre ela ou de lenda, mas Lilith não passa desapercebida. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre história das bruxas, Inquisição, caça às bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas e outros temas ali correlacionados ao estereótipo, arquétipo da imagem da bruxa. E falando de Lilith, é impossível não fazer uma correlação com esses temas. Bom, não é muito difícil imaginar o porquê que Lilith é uma figura muitas vezes muito querida pela comunidade bruxa, seja ela wicana ou de outras vertentes. A figura da bruxa e a figura de Lilith, em essência, se assemelham muito pelo estereótipo popular, que é o da mulher um tanto quanto fatal. Mas o que é Lilith, ou quem é Lilith em essência, originalmente? Os primeiros registros do nome de Lilith, eles são da época da Mesopotâmia, uma região histórica que ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Nessa região viviam diversos povos, dentre eles os assírios, os sumérios, os acádios e os hebreus. Também viviam os babilônicos. E dentre toda essa comunidade diversificada, desses povos diversificados, o nome Lilith ele aparecia com uma certa frequência e com um significado praticamente igual. Em todos eles, Lilith era descrita ou associada como um demônio, e um demônio que se alimentava principalmente ali na relação carnal. Esse demônio poderia ser tanto feminino quanto masculino e poderia assumir a forma do esposo ou da esposa da sua vítima. Também era comum associar o nome Lilith a espíritos noturnos malvados que estavam ali para pegar crianças e devorá-las de noite. Então existiam muitos rituais para evitar que Lilith se aproximasse ou adentrasse a casa das pessoas. Agora, se os próprios judeus, na época hebreus, acreditavam que Lilith era um demônio e não a primeira mulher de Adão, e se os próprios povos sumérios e babilônicos, enfim, que não eram monoteístas, acreditavam que Lilith era um demônio e não uma deusa, de onde que surge essas outras nomenclaturas, essas outras descrições? Eu tenho certeza que se você já leu alguma coisa de Lilith, você deve estar se perguntando, ok, mas não foi na Suméria que ela era uma deusa? Essa informação a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Um ponto importante da gente levar em consideração é que só a Mesopotâmia ela começou a se desenvolver como sociedade com tantos povos no seu território em torno de 10 mil anos antes de Cristo. E o material que já foi escavado dessa região tem em torno de 5 mil anos antes de Cristo.
o material com uma quantidade maior, né? Então, muito provavelmente, depois desse meu vídeo, ainda vai ter muita coisa para se descobrir em torno de Lilith e do panteão de cada um desses povos. O conceito de Lilith como a primeira esposa de Adão, a primeira mulher da humanidade, feita igualmente do mesmo material que Adão e que não teria aceitado ser submissa à vontade dele e, portanto, o abandonado, porque não o aguentava mais, é um conceito de uma obra literária judaica medieval entre os séculos 9 e 10. Essa obra se chama O Alfabeto de Ben Sira. Ben Sira teria sido um escritor que viveu em torno da época de 2000 anos antes de Cristo, mas não necessariamente foi ele que escreveu e mandou alguém replicar lá por volta da Idade Média. Na verdade, carrega o nome dele porque essa obra ela não é exatamente um alfabeto de ABC, mas sim um conjunto de frases que elas têm um teor moral, uma lição moral, como se fosse uma fábula curta ou em tom satírico, que contam exemplos morais, exemplos de bons comportamentos, de boas decisões do Ben Sira na época em que ele viveu sob as ordens, né, do reinado do Nabucodonosor na Babilônia. Uma observação que eu preciso fazer é que na época em que o Ben Sira viveu, o Império Persa já tinha se expandido e anexado o território da antiga Mesopotâmia. E os 4 reis que carregavam o nome Nabucodonosor, eles viveram antes do Ben Sira. Então, o conteúdo dessa obra, do alfabeto Ben Sira, não é para ser lido de forma literal. Ou seja, esse livro, essa obra, ela não é dogmática, ela não é exatamente um guia oficial de regras do Senhor, mas ela funciona como um manual moral, prático e artístico para a comunidade judaica. E esse material, ele serviu de base para inspirações posteriores da cabala judaica e medieval, e também para o estudo aprofundado de ocultistas renascentistas, e mais tarde isso se foi aproveitado também na literatura do século XIX, a imagem de Lilith como uma mulher fatal, uma mulher completa de desejo e poder e muito bonita. No texto do Ben Sira, a Lilith, ela inclusive, depois de discutir com Adão, ela sai voando e os anjos a perseguem para convencê-la de voltar para o Adão, mas ela diz que ela não vai voltar, ela fala o nome do Senhor, enquanto que ela não poderia mencioná-lo. Então, a mensagem em torno de Lilith é muito mais sobre a desobediência dela perante Deus do que perante Adão. Mas imagine que se essa história curta envolvendo o nome de Lilith fosse oficialmente na tradição judaica cristã, ela poderia ter muitas interpretações que não seriam um tanto quanto benéficas dentro da mitologia judaica cristã. E quando eu falo mitologia, não é mitologia no sentido de mito de mentira, mas mitologia no sentido de narração via metáforas para contar o ensinamento de cunho religioso e espiritual. No Renascimento, por exemplo, em muitas sociedades secretas mágicas que se encontravam em Veneza, esses grupos de homens, é claro, eles acreditavam que Lilith era um símbolo que poderia ser utilizado dentro da magia sexual, por exemplo.
Mais tarde, a imagem de Lilith, ela se consagra no nosso imaginário como a primeira mulher de Adão, tão bonita e ao mesmo tempo tão dona de si, por causa de um poeta do século XIX, em que ele escreve, aliás, ele pinta primeiro a obra Lady Lilith e depois ele escreve um soneto com o mesmo nome. O inglês, de claramente origem italiana, Dante Gabriel Rossetti. Inclusive, se não fosse por esse vídeo, eu jamais teria prestado atenção que o nome dessa primeira arte de Lilith, de Lady Lilith, é dela, né? Eu sempre que me vinha alguma arte da imagem de Lilith, eu sempre imaginei aquela que veio um pouco depois, que ela está enrolada em uma serpente. E falando em serpente, é comum a gente ouvir alguns boatos de algumas pessoas que acreditam que Lilith é a serpente do Éden. E essa associação, ela só se deve justamente aos artistas do século XIX, principalmente ao já falado Dante Gabriel Rossetti e também ao alemão Goethe, na sua obra Fausto. Na Bíblia, a Lilith, ela não é associada à serpente. Essa ideia da Lilith sendo a serpente é uma ideia do imaginário literário e artístico. Agora, e a Lilith versão deusa? Seria isso uma fake news? Não necessariamente. Ela, na verdade, começou a ser interpretada como uma deusa do panteão sumério graças a uma pesquisa e uma tradução de um especialista em linguagem e história suméria. Na década de 30, o Samuel Noah Kramer foi o responsável por trazer o nome Lilith em evidência. E foi graças aos escritos dele que foram utilizados como base para outros dois historiadores de história suméria terem identificado Lilith como uma das deusas do panteão sumério através de um relevo de uma mulher com asas e pés de pássaros. Esses dois historiadores foram o Henry Frankfurt e o Emil Crellin. Somado a isso, na década de 30, nós também temos a associação de Lilith à lua negra na astrologia. E a primeira vez que há essa referência é pelo astrólogo francês Dom Neroman. Lilith na astrologia, ela carrega os nossos sentimentos, as nossas dores e muitas vezes os nossos poderes envolvendo os nossos sentimentos que estão no nosso subconsciente, que estão ocultos tanto de nós mesmos quanto como nós desejamos ocultar das outras pessoas, mas que quando nós entendemos, se transforma em um poder, em uma ferramenta. Daí, tanto pela literatura quanto pela astrologia, mas a descoberta, interpretação oficial desses historiadores na década de 30 sobre a Lilith ser uma deusa, ela ganha de fato esse posto, abraçada essa imagem pelos wiccanos e pela comunidade neopagã. Agora, a Lilith na versão cristã, ela nunca foi 100% oficial, ela nunca foi realmente considerada a mulher de Adão. Na verdade, ela aparece rapidinho na Bíblia, em Isaías, capítulo 34, versículo 14, e ela é mencionada ali de uma forma como se ela fosse uma criatura noturna ou maléfica junto ali com outros demônios, e em algumas vezes ela foi traduzida, principalmente nas primeiras versões bíblicas já cristãs, como uma lâmina ou como mais tarde como uma coruja de madeira. Então ela é sempre associada ali a uma figura feminina demoníaca.
mas ela não tem uma tradução literal. Ela seria como uma criatura maléfica dentro do contexto cristão. Antes de completar meu raciocínio, gostaria de lembrar que o meu link de afiliada pela Amazon está aqui na descrição, então se você comprar qualquer coisa por lá pelo meu link, é uma forma de você estar demonstrando que está apoiando o meu canal. Então me ajudaria bastante se você clicasse, salvasse ou se lembrasse ali de entrar pela Amazon pelo meu link. Então, gente, Lilith, ela não cabe em uma caixinha. Ela, como a própria proposta do que se tornou o símbolo de Lilith, ela é uma figura feminina que atravessa gerações e ela mexe muito com o nosso imaginário, independente da egrégora, ou seja, do sistema de energias e crenças que você segue. Se você for neopagão, a Lilith ela não deixa de ser uma deusa menos importante só porque ela começou a ser mais adorada ou respeitada pelos wiccanos ou pelo movimento neopagão do século XX em diante. Na verdade, a imagem de Lilith ela é o verdadeiro símbolo da potência feminina que não veio para agradar, ela veio para causar, para mostrar o que ela realmente deseja e é um símbolo um tanto quanto de determinação e de mostrar que o divino, ele não necessariamente está o tempo todo no céu, mas ele também faz parte da terra, faz parte do que nós somos de uma forma integral. Falando aqui principalmente com o público feminino. Se você é cristão, eu sei que tem muitos cristãos que assistem o meu canal, você pode entender Lilith como um arquétipo feminino de poder e um grande símbolo, principalmente no contexto atual. E é um tanto curioso pensar que a imagem de Lilith como deusa ela foi fortificada principalmente num período ali de pós-guerra, um período que as mulheres realmente estavam necessitando ser mais fortes, mais autônomas, porque os seus maridos, os seus pais, os seus irmãos, filhos, os homens, eles estavam precisando ir para a linha da frente, né? Para a linha da guerra, das batalhas. Então, quem acabou que teve que movimentar a economia e sair mais de casa foram as mulheres de uma forma oficial. A gente sabe que as mulheres sempre trabalharam, só que não nem sempre de uma forma remunerada, mas o grande estouro, né, o pontapé da independência feminina como a gente enxerga hoje foi a partir ali das primeiras grandes guerras, Primeira e Segunda Grande Guerra. Agora me diz, qual é a sua relação com Lilith? Como que você a enxerga ou lida com ela? Você acredita em qual versão ou é indiferente? Acho que se fosse indiferente não estaria nesse vídeo, não é mesmo? Não sei você, mas eu tenho um carinho muito especial. Sempre tive desde o primeiro momento em que tive contato com a imagem de Lilith e depois de ter preparado esse roteiro, eu fiquei ainda mais encantada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de se inscrever, curtir, isso me ajuda bastante no engajamento. Comenta aqui o que você achou, qual é a sua relação com Lilith e te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!